A igreja, ela é um organismo, não uma organização. Dentro da igreja, prestamos o nosso serviço em adoração a Deus com os nossos dons e talentos, que eles servem ali para glorificar uns aos outros, com união, um só corpo, por meio de Cristo, para exaltar o nome do Senhor. E muitas vezes usamos essa analogia, que na igreja somos um só corpo. Se a gente for ver o corpo humano, ele tem milhares de membros, ou seja, todos somos diferentes, mas todos somos complementares para esta grande obra, que é a nossa missão, de glorificar o nome do Senhor e ser luz do mundo e sal da terra, para levar aí a palavra a todas as vidas, edificar e resgatá-las. E por mais diferente que somos, entanto, cada membro é de extrema importância para a obra do Senhor, porque todos ali se complementam, os nossos dons ali nos ajudam a edificar as nossas vidas e a vida do próximo, assim como o próximo também me ajuda a me edificar. E todos ali unidos em uma só fé, somos complementares e nos tornamos um conjunto perfeito para ser funcional à obra do Senhor. E em Coríntios 12, a partir do versículo 12, vai falar sobre a diversidade da unidade, falar sobre o corpo de Cristo. Vou estar lendo um pouquinho para vocês, que diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenhamos muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também como respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós fomos dados de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou a mão, e eu não pertenço a esse corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. E se o ouvido, disser, porque não sou o olho, então não pertenço a esse corpo, nem por isso ele deixará de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas em um só corpo. Muito importante a gente entender. 1 Coríntios 12, versículo 21. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos ser membros honrosos tratamos como especiais e honra, e os membros em que nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Agora eu vou ler o versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é um membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres. Têm todos os dons de realizar milagres? Não, irmãos, todos somos diferentes. Tem todos os dons de curar? Todos falam em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Ou seja, todos nós fomos chamados por Cristo para fazer parte desse corpo glorioso. Porém, temos que entender que não existe ninguém melhor que ninguém, mas todos foram chamados para fazer uma área diferente. Uns foram chamados para ser ajudador, outros foram chamados para ser acolhedor, uns foram chamados para pregar, outros foram chamados para louvor, outros foram chamados para coreografia, outros foram chamados para fazer a limpeza da igreja, outros foram chamados para serem cooperadores, outros foram chamados para ser evangelistas, missionários, profetas e por aí vai. Ou seja, todos nós somos partes indispensáveis do corpo de Deus. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós servimos ali para um ajudar o outro na obra. Então todos foram chamados, cada um, para fazer uma parte na obra do Senhor. Mas Juliana, e se eu sirvo para cantar, eu não posso pregar? Lógico que você pode. Deus ele fala ali, no último versículo, que você pode buscar sempre estar se aperfeiçoando e buscando por novos dons, porque Deus ele contemplará você com esses dons, desde que você busque. Ou seja,
da mesma maneira em que Deus ele fala na Bíblia, a igreja, ela serve como muitas pessoas totalmente diferentes, cada uma com o seu chamado, mas unidas em uma só fé, em um só corpo, para viver e fazer a obra do Senhor. Cada um de nós é de extrema importância para Deus, para esta obra. E temos que aprender, como irmãos em Cristo, a lidar também com as diferenças entre um e outro. Porque muitas das vezes a gente chega na igreja e a gente começa a olhar os defeitos humanos. E muitas pessoas se afastam de Deus por conta do defeito do próximo. Querido, se você está na igreja por conta do outro, sim, você está fazendo errado. Se você está na igreja por conta de Deus, você vai aprender a se adaptar. Sabe por quê? Porque somos diferentes uns dos outros. E temos que sempre nos analisar para sermos cada dia melhor do que nós mesmos. A mudança no outro, a gente pode orar e Deus ir lá e fazer. Agora eu não posso chegar no outro, agredi-lo com palavras, falar que ele está errado em alguma questão e assim julgá-lo ou fazer com que ele se sinta mal, porque um corpo, ele ajuda um ao outro a buscar mais a Deus, a ser edificado, a se levantar quando cair. Como todos os órgãos do nosso corpo, cada um tem a sua função. Então a gente tem que entender que a pessoa, ela é diferente de mim, ela tem um jeito dela, ela fala de uma maneira, ela age de uma maneira. Eu sou de um jeito, eu falo de uma maneira e eu ajo de uma maneira. E as nossas diferenças são opostas. Mas como os opostos se atraem, tem que aprender a lidar com o domínio próprio em questão de lidar com o outro, para que isso não prejudique o próximo e não prejudique a mim mesmo. E assim viver uma união por meio da graça de Deus, ali suportando muitas vezes uns aos outros, mas independente de qualquer coisa, amando uns aos outros, para que a obra do Senhor venha a ser feita e venha a ser feita com excelência.